Uh. Yeah. Olá, pessoal! Estou aqui no segundo episódio, onde eu vou falar sobre a maternidade, mas a fase da primeira infância. Quais os desafios e as expectativas de nós, mães, e de você, mãe, que está aí também. Aproveita, eu quero que você coloca depois aí nos comentários quais foram os seus desafios e as suas expectativas nessa fase da primeira infância dos seus filhos. Sou Lisbela Almeida, renascedora, e vou falar para vocês um pouquinho sobre esses 3 episódios que eu vou fazer. Semana anterior eu falei sobre a gestação, trouxe até uma convidada para falar um pouquinho dessa fase dela, e hoje eu vou falar sobre a primeira infância e vou trazer uma convidada também para falar um pouquinho dessa fase que ela teve, que ela está com os filhos na primeira infância, os desafios que ela tem. Aproveita, curte aqui o canal, aperta o likezinho lá e aperta as notificações também para você receber os próximos episódios. E se você gostou desse conteúdo, compartilha ele e comenta aqui, eu gostei. Hoje eu vou falar sobre essa fase da primeira infância, quanto é desafiante para a gente também. Eu acredito que mãe ter desafio o tempo todo. Nós somos desafiadas 24 horas. Porque os filhos, eles trazem o que nós vivenciamos. Então, eles desafiam a gente o tempo todo. Então, muitas vezes a gente está aprendendo a ser mãe pouco a pouco. E assim, a gente vai pegando experiência de algumas coisas básicas, mas cada filho é uma história que você tem que aprender com ele individualmente, não tem jeito. Tem coisas que tudo bem, você coloca que é uma educação, que dá no geral, mas cada um tem um jeitinho. Até a própria PNL fala muito sobre isso, sobre o jeito da pessoa. As 5 linguagens do amor fala isso. Cada filho vai ter uma linguagem de amor, que isso tudo vai facilitar demais para você poder saber lidar com aquele filho. Eu estou falando de pisar em ovos, saber lidar com aquele filho de uma forma que seja melhor, não seja tão traumático, nem para você e nem para ele também. E aí, o que a gente pode trabalhar nessa fase da primeira infância? É uma fase que também é uma fase lindíssima, onde a gente pode conversar com a criança quando ela está dormindo. Ela está dormindo, a gente pode conversar com ela, falar a nossa vida, várias coisas que a gente está passando ali, porque vai ficar tudo registrado. De preferência, fale a verdade. Nunca esconda nada, porque é muito importante a gente falar a verdade, porque se você fala alguma mentirinha, lá na fase inicial, lá na fase da adolescência e tudo, vai ter gatilho que vai acionar essas fasezinhas, essas memórias que foram registradas da parte negativa dessa vivência da criança. Então, o que pode ser essas memórias? Essas memórias é tudo que a criança vivenciou na gestação. Um susto que a mãe passou, uma perda de algum ente querido, uma cirurgia, um medo, né? Medo, a gente tem um medo direto, durante a gestação. A gente sempre fica muito ansiosa, muito preocupada, sem saber o que vai acontecer com a criança, como é que vai ser o parto, se vai nascer bem, se vai nascer tudo tranquilo, se vai ser... aonde vai ser, mas tudo isso é importante. A gente precisa de conscientizar de que maternidade não é uma brincadeira. A gente precisa de saber qual a disponibilidade que eu tenho para aquele tempo. É uma vida que você vai gestar e vai educar durante uma vida inteira. Então é uma descendência sua, ali é um cordão, ali é uma vida sua que segue. Então, o que você está planejando? Como que você está... Então, o máximo possível que eu penso assim, se a gente puder colocar, mesmo escrever que seja, algumas coisas que a gente pode modificar, porque tem coisas que nós não podemos. Uma coisa que a gente precisa de saber é respeitar essa fase do filho. Essa fase a fase porque quando eles chegarem lá na adolescência, eles vão precisar a gente vai precisar de soltar esses filhos. Então não tem jeito da gente ficar o tempo todo querendo achar que o filho vai fazer tudo que a gente quer. Não tem jeito. Mas essa primeira infância é uma fase extremamente importante, onde a gente vai ajudar aquela formaçãozinha do cérebro, ensinando muitas coisas, a criança vai vendo as pessoas que estão próximas e vai copiando
que a criança ela vê muito exemplo, né? O exemplo do que ela vê dentro de casa, pai, mãe, a convivência com os irmãos, a convivência com a família, com os amigos, na escola. Então, tudo isso a gente precisa de olhar. Nessa fase, a criança a criança precisa do olhar, do colo e da presença dos pais e das pessoas que estão ali mais próximas dela, né? É o momento que a mãe vai descobrir que ela não precisa ser perfeita, mas a gente acha que tem que ser tudo na perfeição. Mas sim que a gente possa ser suficientemente capaz de acolher, de cuidar e de se cuidar também. A gente precisa compreender que nós não somos perfeitas, mas que a gente está aprendendo dia a dia a ser mãe de uma criança que está ali naquela fasezinha de um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até 7 anos. Então a gente vai aprendendo isso aos poucos. Isso, gente, a criança ela não vem com bula. A gente vai aprender a ser mãe nessa fase com aquela criança. Olha o tanto que a criança é importante na vida da gente, porque ela que vai trazer esse ensinamento para a gente, e esse ensinamento já está aqui dentro, ele é inato, né? Ser mãe é ter instinto, então a gente vai aprendendo a lidar com várias coisas, a gente vira naquele momento, você vira médica, você vira mãe são várias funções ali dentro da mãe, são várias subfunções, né? Então, nessa fase, a criança vai trazer muitas vivências que nós vivenciamos também na nossa fase da primeira infância. Claro que muitas de nós não vamos lembrar, com certeza, mas ela vai trazer vivências que foram, e memórias que foram registradas, mas que foram passadas desapercebidas e sem compreensão. Então, mas que deixaram marcas, marcas que durante a vida a gente vai ter gatilhos para poder mostrar para a gente alguma coisinha que passou lá, que a gente marcou de uma forma negativa ou marcou de uma forma positiva, e a criança está aí para trazer isso para a gente. Faz sentido isso para vocês? Coloca aqui nos comentários para ver se vocês vivenciaram alguma coisa dessa que o seu filho fez, que você fez também na mesma fase. E eu vou trazer uma mãezinha aqui que vai falar para mim quais são os seus desafios e as suas expectativas também nessa fase dos filhos lindíssimos que ela tem, dessa fase da primeira infância deles. Oi, eu sou a Thaís, sou casada com o Eric, nós temos 4 filhos, a Anitta, de 8 anos, a Cecília, de 3 aninhos, e os gêmeos Santiago e Luíde, que estão com 1 ano e 10 meses. E hoje eu vim aqui falar um pouco dos desafios da maternidade, os desafios de cuidar aí de crianças tão pequenas. E eu digo que o primeiro desafio começa assim que a criança nasce, e a gente já tem o grande objetivo ali de manter essa criança viva. Então esse é o primeiro desafio. A criança que nasce ali tão pequena, tão frágil, tão dependente da gente, e a gente tem que manter viva mesmo. Então vem ali os cuidados com a alimentação, a amamentação, né, cuidado com saúde, higiene, a gente que está ali em privação do sono e tudo, mas a criança respira diferente, a gente acorda pro berço para ver o que está acontecendo. Então já começam os desafios, a criança vai crescendo, vai ficando mais forte, mas por outro lado ela também vai ficando mais esperta. Então mesmo tendo a vigilância total ali o tempo inteiro, a criança sempre dá um jeito de querer colocar o dedo na tomada, subir num lugar que não pode, pular e se machucar. Então a gente está sempre o tempo inteiro com aquela preocupação, sempre aquele estado de alerta, né? Porque a gente é responsável por aquela vida. Então é uma responsabilidade muito grande, né? E eu digo que a gente não quer manter só a integridade física daquela criança. A gente quer uma criança, a gente quer o filho da gente desenvolvido, bem desenvolvido em todos os aspectos da vida. A gente quer uma criança feliz, a gente quer uma criança que tenha princípios, valores, que tenha uma boa educação, que tenha bons amigos. A gente quer uma criança bem desenvolvida mesmo. E isso tudo é uma grande cobrança nossa, né, como mãe, uma grande cobrança minha como mãe. A maternidade vem também carregada de medos, de inseguranças, né? Por mais que a gente seja mãe de primeira, segunda, terceira, quarta viagem, sempre tem um medo diferente, uma insegurança diferente. E aquela responsabilidade, né? O medo de algo dar errado. E se der errado, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Eu falo que a gente também, depois que vira mãe, a gente não pode nem morrer em paz, porque como é que eu vou morrer, vou deixar meu filho sem mãe, né? Então tem todos esses medos, essas preocupações, nessas responsabilidades mesmo, né? Então a gente quer uma criança bem desenvolvida, a gente quer uma criança feliz. E ao mesmo tempo, como conseguir conciliar isso com as demandas nossas pessoais, né? Porque além de mãe,
Eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou trabalhadora, né? Então, assim, são muitos, eu sou dona de casa, são muitas coisas para conciliar, para dar conta, e no fundo eu sou uma humana. E perceber que em alguns momentos, aliás, em vários momentos, eu vou errar, porque é impossível tudo dar certo sempre. Então, é um exercício mesmo interior de aceitar as minhas falhas, perceber as minhas debilidades, ver que tudo não depende sempre só de mim. E é claro, tentando melhorar sempre, mas percebendo também que eu dei o meu melhor e que mesmo assim nem tudo vai sair perfeito, né? Depois que a gente vira mãe, a gente entende muito mais a mãe da gente, né? Então, assim, tantas vezes eu como criança, adolescente, não concordava ali com as atitudes da minha mãe, e hoje como mãe eu tenho as mesmas atitudes que ela tinha, não por uma corrente que eu não consegui quebrar, não, por perceber mesmo que aquilo era o certo a se fazer, né? E a gente como criança muitas vezes não entende, né? Dando o exemplo ali do dedo na tomada, a criança quer pôr o dedo na tomada, ela acha aquilo interessante, ela acha aquilo legal, mas eu como mãe sei que se ele colocar o dedo ali, ele vai se machucar, vai levar um choque, então eu não deixo, né? Então tem esses padrões que a gente repete por perceber que aquilo realmente era o melhor a ser feito, e tem outros padrões que eu acabo repetindo por não conseguir, né? Ali muitas vezes por causa do cansaço, do esgotamento do estresse, né? E eu falo que os meus filhos tiram o melhor de mim e ao mesmo tempo eles tiram o pior de mim. Então, assim, o maior amor que eu tenho na vida é pelos meus filhos, né? Eu daria minha vida por eles, dou a minha vida por eles no dia a dia aqui, né? Com o trabalho, os cuidados, é a minha vida que eu tô dando por eles. E ao mesmo tempo, tantas vezes que eu dou aqui o meu pior. Né? Que às vezes se eu vou no trabalho eu saio arrumada e às vezes em casa eu tô aqui descabelada, né? Se às vezes no trabalho tem alguém chato, mal educado que vem e eu respiro fundo e vou tratar com a pessoa com educação, e em casa não, em casa é o grito, é o berro, é o tapa, né? Muitas vezes por não conseguir agir diferente, né? E mais uma vez vem toda aquela culpa ali da maternidade. E é isso, né? No fundo a gente sabe que não é fácil, mas é tanto amor envolvido que a gente faz tudo que deve, tudo que precisa, e se precisar a gente faz tudo de novo, porque é muito amor. Eu acredito que realmente é sempre um desafio, muita coragem, muita sabedoria para poder lidar com os filhos, né? Ela teve gêmeos, os gêmeos dela são ainda bem pequenininhos, os meninos dela são todos na mesma, praticamente assim, escadinha, são muito fofos. E é bem desafiante. Ela, ainda bem que ela tem o apoio do marido, que está do lado dela, sempre cuidando e ajudando e educando, e eles são um casal muito legal. Gosto demais. E você que está aí, uma coisa que a criança traz muito para a gente, como eu estava falando sobre esses desafios, né? Sobre esses desafios do dia a dia que a gente tem. A criança, ela, uma frase que eu escutei no curso, eu achei muito interessante, que a criança, ela chora aquilo que a mãe não pôde chorar, por questão de sobrevivência naquela mesma fase. Então, muitas vezes a criança chora, a criança está com cólica, a criança é muito chorona, é muito teimosa, é muito isso. Então, a gente precisa de observar o que esse choro da criança está dizendo para a gente. O que ela está querendo mostrar para a gente, que a gente viveu naquela fase que a gente não lembra. São muitas coisas que tem. Mas depois eu volto para falar sobre isso. E se você achou esse assunto interessante, coloca aqui para mim, Lisbela, eu quero saber mais sobre isso. Conta pra gente. Aproveita, curte aqui, compartilha, se inscreve no nosso canal e compartilha com outras mães também. E eu quero que você coloque aqui também outros assuntos sobre essa fase da primeira infância que você tem curiosidade, que eu vou trazer para você muita coisa para você entender, para você compreender, e você poder dar o seu melhor como mãe, com muita sabedoria, compreensão e entendimento. Tchau, tchau, gente, e até a próxima. Não vou desistir jamais.